Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, Gálatas 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós estamos retomando a série de mensagens nessa epístola, nessa carta aos Gálatas. Então nós estamos expondo todo o livro de Gálatas, do capítulo 1 até o final. E temos olhado para essa carta como aquela que fala da liberdade que temos em Cristo. A liberdade é o tema dessa carta. Então vamos lá, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados, juntamente com Abraão, o homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, nós já sabemos o que é que Paulo estava tratando com os crentes da Galácia. Ele estava tratando da situação do legalismo. Falsos mestres tinham penetrado naquela igreja, e lá, ou naquelas igrejas, porque era mais de uma igreja, e lá estavam ensinando a necessidade daqueles que viviam na fé de Jesus Cristo a praticarem as obras da lei do judaísmo. Ah, você crê em Jesus? Muito bem, isso é muito bom. Ah, você reconhece que Jesus é o Salvador? Muito bem. Ah, você crê na cruz de Cristo e na ressurreição do Filho de Deus? Muito bem, isso é ótimo, mas olha, você precisa fazer mais uma coisa. Você precisa cumprir as obras do judaísmo. Que obras? Bom, primeiro você precisa circuncidar os seus filhos homens. Nasceu um menininho lá, vai lá e corta o prepúcio, a circuncisão judaica. Mas não é só isso, você precisa observar certas datas, você precisa observar certos ritos, você precisa cuidar de certas práticas e cuidar do que você come e do que você não come. Você precisa estar atento a certa purificação. E começavam a exigir destes que criam em Jesus Cristo práticas que eram práticas da lei judaica. E as igrejas estavam embarcando nessa história. Os crentes estavam embarcando nessa história. Estavam ouvindo esses mestres e estavam adotando esse ensino. E talvez você ache que isso não é uma coisa muito importante. Puxa, qual o problema? Acredita em Jesus e faz lá umas outras práticas lá, não tem problema, essas práticas não são ruins. Não é? Bom, a pessoa crê em Jesus, mas não come carne de porco, não tem problema. Qual o problema? Vai fazer mal? Ah, a pessoa crê em Jesus, mas circuncida também o filho, qual o problema? Não faz diferença nenhuma. Só está ali fazendo uma pequena cirurgia, né? Então, prática, os judeus têm tanta prática nisso, ninguém vai perder nada com isso. Para que arranjar confusão com isso? Tem um motivo pelo qual Paulo estava trazendo essa admoestação a essa igreja. É porque Paulo entendia que a fé deve ser colocada unicamente em Jesus.
em nenhuma outra obra, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra circunstância, em nada. A única base, o único fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo e a obra que Ele realizou na cruz. Jesus Cristo cumpriu de uma vez por todas a nossa dívida para com a justiça de Deus. E uma vez que Ele resolveu essa questão, agora nós recebemos dele a graça da salvação. Mas eu estou falando tudo isso, e tudo isso a gente já sabe, a gente já viu até agora. E talvez a gente ficasse, poxa, está repetindo, ficasse preocupado em estar ouvindo de novo a mesma coisa. Mas veja que interessante. Paulo começa esse texto chamando os Gálatas de uma coisa meio feia. Chamando os Gálatas de insensatos. E insensato é uma palavra muito bonita para tolo, como a gente viu estudando o livro de Provérbios um tempo atrás, não é? O insensato, o tolo. Está chamando os Gálatas de tolos. Ó Gálatas insensatos, ó seus tolos, sabe de nada. Não sabe de nada. E ele completa perguntando: quem foi que vos enfeitiçou? Quem foi que vos seduziu? Quem foi que vos encantou? Como se os Gálatas tivessem ouvido o Evangelho, encontrado com Jesus Cristo, tendo sua vida transformada pelo Evangelho, e de repente alguém veio com uma hipnose e falou: mas você precisa agora fazer obras da lei. E aí os Gálatas: obras da lei, obras da lei. É nesse sentido que Paulo está falando. Porque é tão absurdo que alguém que conheceu a liberdade em Cristo volte a acreditar que alguma coisa nele mesmo precisa ser completada para a sua salvação. Só mesmo uma mágica. Claro que a gente está exagerando o argumento, mas é esse tipo de espanto que Paulo está mostrando aqui no texto. Espera aí, você já foi libertado dessas coisas. Você já entendeu que você não é salvo pelas suas obras. O que você está entendendo agora? O que você está buscando agora, achando que tem que realizar essas coisas para garantir a salvação? Você foi libertado de ter de se salvar. Você foi libertado de ter de cumprir um gabarito. De ter que ser achado justo diante da justiça de Deus. E isso é uma tremenda libertação. Porque se você tivesse que ser achado justo diante da justiça de Deus, você nunca conseguiria alcançar isso. Você seria consumido pela própria justiça de Deus, porque uma hora ou outra você ia escorregar. Então você precisa de alguém que te liberte. E Jesus Cristo te libertou. Por que agora você quer voltar? E essa sedução, essa hipnose, esse encantamento acontece frequentemente com a gente. Mesmo nós que estamos firmados no Evangelho, que estamos frequentando a igreja há muito tempo, que estamos ouvindo da palavra de Deus, temos nos alimentado dela, mesmo em nós, essa tentação do legalismo pode se manifestar. Essa tentação de tentar completar a obra de Cristo com alguma justiça própria pode permanecer. Porque nós sentimos no nosso coração a necessidade de reafirmar ou de confirmar aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz. E por isso que na palavra de Deus há uma oposição entre fé e obras. O que é fé? O que é fé? Você sabe o que é fé? Uma questão, num entendimento geral, fé é confiança. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção. Como fala lá em Hebreus capítulo 11. Uma certeza de coisas que você não vê, mas que você tem certo. Uma convicção uma visão daquilo que você espera ainda. Tudo bem, essa é uma boa definição de fé, até porque é uma definição bíblica. Essa é a certeza. Mas em que a sua fé deve estar baseada? Em Cristo. E quando a Bíblia fala que a sua fé deve estar baseada em Cristo, significa o seguinte, que você deve crer que a morte de Cristo na cruz pagou o seu pecado.
Se ela pagou as suas obras de injustiça, se ela pagou o pecado que você cometeu, se ela pagou o mal que você fez, se pela morte de Jesus essa conta fechou e Deus agora se reconciliou contigo, e Deus agora te tem por amigo, te tem por filho dele, se isso aconteceu, não existe mais nada que você precise fazer para tomar posse disso. Não existe. Você não vem aqui na igreja para ficar renovando a sua salvação com Deus. Deixa eu ir domingo que vem, porque já faz 2 domingos que eu não vou, eu preciso renovar minha salvação com Deus lá. Daqui a pouco expira. Tem que tomar mais um carimbo de Deus lá na minha carteirinha de salvação. Não é isso. Você não faz obras boas, você não ajuda as pessoas, você não cuida do próximo, você não perdoa porque você quer conquistar ou quer manter alguma coisa que Jesus conquistou. Não! Jesus conquistou e é teu, Ele te deu, é graça. A fé começa quando você desiste de todas as obras que você poderia praticar. E fala, olha, eu não tenho como me salvar, mas Jesus já me salvou. Essa questão está resolvida. Agora, daqui para frente, a vida é outra coisa. A questão da minha salvação está resolvida com Jesus. Está resolvido. Quem foi que te salvou? Jesus. O que Ele fez para te salvar? Morreu na cruz no seu lugar, a sua morte. Acabou. Isso é resposta de profissão de fé. Todos nós fizemos isso para ser batizados. Professamos essa fé. Mas quando começamos a caminhar no nosso dia a dia, começamos a sentir a necessidade de completar a obra de Jesus com certas obras nossas. Começamos a nos sentir, a respeito da própria vontade de Deus, culpados. Começamos a duvidar da nossa própria salvação, porque eu não tenho conseguido fazer o que eu queria fazer. E aí a gente começa a pensar assim, Deus deve estar bem bravo comigo, porque eu não estou completando aquilo que Ele deixou para eu completar. Deus fez a parte dele e eu não estou fazendo a minha. Essa ideia, chamada de sinergismo, no qual há 2 participações, é uma participação de Deus e uma participação do homem, essa ideia é problemática. É Deus que salva, não somos nós que nos salvamos. E a fé começa quando nós reconhecemos isso. Eu não tenho como me salvar. Quem me salva é Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Porque mesmo nos momentos em que você está em dúvida sobre a própria salvação, nem isso cancela a sua salvação. Mas isso traz um problema para você. Porque quando você começa a duvidar da sua salvação, e quando você começa a querer acrescentar obras na sua fé, para assim merecer de alguma forma a graça de Deus, você começa a cair nos problemas dos Gálatas. Porque da nossa carne, porque da nossa obra, não tem nada de bom. E Paulo usa essa palavra carne para abordar tudo o que não é Jesus Cristo, no qual a gente põe a nossa salvação. Então, por exemplo, se você faz um ritual para Deus, para ser salvo, eu vou fazer olha, quem que é salvo? Quem toma a ceia. Então eu vou tomar a ceia para ser salvo. Paulo vai falar que você está confiando na carne. Você fala, não, mas eu estou tomando a ceia sagrada de Deus. Como é que isso é carne? É carne, porque você não está confiando em Jesus, você está confiando no rito. Ah, eu vou juntar um tijolinho no céu ajudando os pobres. Se é isso que você pensa quando está ajudando o pobre, você está confiando na carne, você está confiando na sua obra. Porque não é isso que a palavra de Deus fala. Ela fala que porque Deus te amou, você ama o próximo. Mas Deus já te amou. O amor dele não está em xeque. Não é uma troca. Tudo bem? Então, quando nós confiamos na carne, nós começamos a achar que a gente tem uma participação na salvação. E essa nossa participação vem corrompida com o nosso próprio pecado. E aí as coisas começam a virar problemáticas. Quando você acha que tem alguma coisa em você que precisa participar da sua salvação, você começa a achar que há certos seres humanos mais dignos ou menos dignos de serem salvos. Isso traz um problema sobre si mesmo, porque você fala, olha, e agora? Será que eu estou atingindo a nota de corte para ser salvo ou não? Isso traz um problema sobre o outro. Quando você começa a olhar para outros que lutam com certos pecados e fala, olha aí que pecador. Olha aí quem vai para o inferno. Olha aí quem não está salvo em Jesus. E isso é tão problemático que começa a corromper e você vai criando um novo padrão de justiça. E aí você começa a olhar para certas pessoas que têm certos pecados e fala, esse aí vai para o inferno. E aí você para de ser sensível ao seu próprio pecado. Olha que doideira isso.
Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Quando você começa a achar que não basta crer em Jesus, que eu tenho que fazer alguma coisa, você tem um motivo para olhar para as pessoas e falar, aquela pessoa não está fazendo o que ela precisa fazer para ser salva. Então ela vai para o inferno. E com isso você começa a elencar que tipos de pecadores que vão para o inferno e começa a esquecer que você também é um pecador que merece o inferno. E isso vai trazendo sobre você uma situação de tanta insensibilidade que quando você menos percebe, você não está produzindo mais os frutos do Espírito, mas você está fazendo obras da carne. É assim que Paulo vai chegar lá no capítulo 5 depois. Ele vai dizer que estes que estão confiando na carne, que estão confiando nos ritos, eles estão dando lugar para produzir obras que são obras pecaminosas. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, a gente reconhece, eu sou pecador. Eu sou indigno, eu não mereço salvação, eu mereço ir para o inferno, mas o Senhor me salvou, Jesus Cristo morreu por causa disso, para me salvar, e eu não reúno em mim as condições para ser salvo, mas o Senhor me deu isso de graça, e porque Ele me deu isso de graça, agora eu olho para a vida e falo, como é que eu posso viver ignorando esse fato? Não posso, tenho que viver uma vida transformada. Então, esse feitiço, essa tentação que cai sobre nós, ela vai nos transformando em religiosos e vai criando na nossa consciência uma divindade que condena o outro e nos absolve. Quando nos absolve, porque alguns vão condenar o outro e se condenar também. Isso tudo é ruim. Mas quem age é o Senhor mesmo. Quem age é o Senhor. Confie unicamente em Deus. Confie unicamente em Deus. E para deixar isso bem claro, o apóstolo Paulo, falando com aqueles Gálatas, ele vai citar o pai da fé judaica. Ele vai falar de Abraão. No versículo 6, assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Por que Paulo escolhe Abraão para falar sobre isso? Porque Abraão é aquele chamado para iniciar o povo. O primeiro patriarca. Os patriarcas da tradição judaica são Abraão, Isaque e Jacó. E de Jacó, os filhos que formam as 12 tribos. Estes são os patriarcas da fé judaica, os patriarcas da nação dos hebreus. Abraão é o primeiro deles. Todo o povo veio de Abraão. Abraão é o que recebe a promessa, que ele seria pai de uma grande nação. E essa grande nação são os hebreus, os judeus aqui, que receberam a lei de Deus. E Paulo fala de Abraão por causa disso, porque ele é o primeiro, mas também porque Abraão viveu antes da lei. Não existia a lei de Moisés. Abraão viveu séculos antes de Moisés. Não tinha a lei de Moisés. Como é que Abraão foi justificado? Porque ele creu. Abraão creu antes de haver circuncisão. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, olha, como Abraão creu, sendo incircunciso, ele é pai dos que creem, tanto os circuncidados, quanto os incircuncidados, ou seja, tanto os judeus, quanto os que não são judeus. Quem é que faz parte da família de Deus, então? Não são os filhos de Abraão, são os filhos de Deus pela fé que Abraão demonstrou. O que nos une a Deus não é a descendência de Abraão, o que nos une a Deus não é a prática da lei, o que nos une a Deus é a fé na obra de Jesus Cristo. Mais uma vez, o que nos une a Deus é a fé na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Não tem nenhuma obra mais para ser feita. Jesus já fez a obra. E essa é a notícia do Evangelho. E uma vez que isso aconteceu, a sua vida vai ser diferente. E não vai ser diferente porque agora que Jesus te salvou, você precisa garantir essa salvação. Não. Vai ser diferente porque a realidade é outra. Há um novo dado sobre a vida e você não pode ignorar esse dado. A fé te leva a ter uma vida diferente baseada no Evangelho. E como isso acontece? O apóstolo Paulo continua dizendo que Abraão, este pai da fé judaica, creu e foi justificado porque creu, não porque fez nada. Creu. E porque creu, foi imputado como justiça. E porque creu, agiu como agiu. E não o contrário. Agiu e depois creu. A fé não é fruto da lei. Então ele creu
E isso lhe foi imputado como justiça. Ele viveu a vida pela fé que ele tinha, porque o justo viverá pela fé. E uma vez que ele creu, antes de haver lei, e isso foi imputado a ele como justiça, ele se apresenta a nós como este que recebe essa promessa de Deus, de ser, a partir dele, todas as famílias da terra abençoadas. Em ti serão benditas todas as nações. E aí começa a entrar esse tema. Em Abraão, todas as nações são benditas, não só os judeus. Então a questão não era ser filho de Abraão, a questão era ter a fé. Todos os que creem, judeus e gentios, são salvos em Jesus Cristo. São salvos pela fé no descendente de Abraão. Qual descendente? Jesus. E como isso se opera? Paulo vai dizer, versículo 10, todos os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso é uma coisa meio surpreendente de se ouvir. Como assim? Não é a lei que Deus deu? É a lei que Deus deu. Então como quem está debaixo da lei está sob maldição? Porque você está descumprindo a lei de Deus. Vamos falar o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Apaga Jesus da história. Deus deu uma lei para o seu povo. Aí você está vivendo sob essa lei. Você tenta cumprir essa lei em tudo que você faz. Você vai conseguir cumpri-la toda? Nunca você vai pecar, nunca você vai errar. Você vai errar, não vai? E quando você errar, o que você vai se tornar a respeito dessa lei? Justo ou condenado? Condenado. Por isso o Senhor colocou de maneira didática para o povo de Israel a figura do sacrifício. O sacrifício mostra que todo pecado tem uma morte. Então, com os sacrifícios, o povo de Israel ia entendendo, olha, o pecado custa sangue, o pecado custa sangue. Até que veio o sacrifício perfeito, Jesus. Se você resolve, não quero viver sob a lei de Jesus, quero viver, eu mesmo quero cumprir a minha lei, eu mesmo quero resolver, eu mesmo quero fazer a lei de Deus, eu quero ser salvo por não pecar, eu quero merecer a salvação. Você não vai conseguir e você será um maldito. Mesmo que você só erre em um ponto da lei. Porque aquele que não cumpre toda a lei é maldito. Versículo 11. Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Se nós olhamos para a lei de Deus e percebemos o quanto somos pecadores, nós caímos no desespero, a não ser que alguém te traga uma boa notícia de esperança. E essa boa notícia é Jesus. Para isso que serve a lei. Por isso que a nossa Bíblia não tem só o Novo Testamento, tem o Antigo Testamento também. Porque o Antigo Testamento mostra como nós somos culpados diante de Deus. E o Novo Testamento mostra como Deus resolveu esse problema da culpa. Quando você olha os 10 mandamentos, você vê lá um monte de coisas que eu tenho certeza que você já quebrou. Um monte de mandamentos que você já quebrou. Honrar o pai e a mãe. Você nunca desonrou o pai e a mãe? Não dê falso testemunho com o teu próximo. Nunca deu falso testemunho? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nunca tomou o nome de Deus em vão? Não cobiçarás nada do teu próximo. Furtar, matar. Tantas coisas que a gente pode ter descumprido. Quando olhamos para esse pedacinho da lei, a gente já está culpado. Quando a gente olha para o resto, a gente vê, meu Deus, quão pecador eu sou. Quão merecedor do inferno eu sou. E nessa situação de desespero, chega uma palavra de esperança. Olha, mas a sua pena foi paga. Jesus Cristo morreu. E aí o apóstolo Paulo faz uma demonstração bíblica maravilhosa disso. Primeiro ele disse, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Mas depois, lá no versículo 13, ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em uma madeira. O que significa isso? Lá no Antigo Testamento, quando alguém era apedrejado, quando alguém passava por uma execução, o seu corpo tinha que ser pendurado numa árvore. E ficava lá por um dia, depois tinha que tirar. E aí o texto diz, maldito é todo aquele pendurado no madeiro. Aquele que foi executado porque descumpriu a lei, ele vai ser pendurado e ele está lá como sinal de que ele é um maldito. E aí Paulo usa isso e fala, olha só como o texto fala, maldito todo aquele que não cumpre todas as coisas da lei, e maldito todo aquele pendurado no madeiro. Jesus cumpriu todas as coisas da lei, mas se pendurou no madeiro para que nós, que não cumprimos todas as coisas da lei,
pudéssemos ser perdoados. Ele assumiu sobre si a nossa maldição, para que o sacrifício dele nos libertasse da nossa condenação. Você, pela lei, é maldito, mas em Cristo é bendito. Porque em Cristo Deus cumpre aquilo que ele tinha dito para Abraão. Benditas são todas as famílias da terra em ti, no teu descendente. Em Cristo todos nós somos abençoados. O Evangelho é isso, querido. Quando eu vou pregar o Evangelho para você, eu não devo chegar para você e falar assim, olha, você precisa parar de pecar. Claro que você precisa parar de pecar. Pecado faz mal. Todo mundo precisa parar de pecar, mas a gente peca, não tem jeito. Eu não vou chegar para você e falar assim, olha, o que vai acontecer quando você morrer? Não sei. Então se você não continuar fazendo essas coisas aí, você vai para o inferno. Isso é Evangelho? Não. Mas não tem gente pregando isso? Tem um monte. Se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Não, meu amigo, você vai para o inferno de qualquer jeito, a não ser que um justo morra por você. E graças a Deus isso já aconteceu, Jesus Cristo. Então a gente prega o Evangelho dizendo, olha, você merece o inferno, como eu mereço, como todos merecem, mas Cristo morreu para que nós não fôssemos levados a esse inferno. Cristo morreu a morte que nós merecemos, porque Ele não merecia o inferno, mas Ele morreu para que nós fôssemos salvos. E na sua ressurreição Ele testemunha de que Ele de fato é o que Ele dizia que era, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e Ele nos salva. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a vida se divide em duas coisas. Ou você entende essa verdade e vive por essa verdade, ou você fala, não acredito nisso. Não acredito nisso. E se você não acredita nisso, você vai tentar se salvar. Todos os que negam a Jesus Cristo tentam se salvar de outra forma. Tá? Mesmo os que não acreditam em condenação. Todos os que não acreditam em Jesus vão tentar se salvar de outra forma. Mesmo que eles não acreditem em céu e inferno. Eles vão tentar se salvar de outras coisas, mas eles vão tentar se salvar. Eu não acredito em Jesus, eu nego Jesus. Jesus não faz parte, Jesus não existiu, ou existiu, foi um cara lá qualquer, morreu, não ressuscitou, sumiram com o corpo dele. Não acredito. Nada do que ele pregou é verdade. Tá bom, então como é que você vive a sua vida? O que dá sentido para a sua vida? A pessoa vai dar uma resposta para você. Ou ela vai colocar uma outra religião ali. Não, o que dá sentido para a minha vida é outra religião. Ele vai falar de outra religião. E sabe o que todas as outras religiões têm em comum? Que todas elas exigem que você faça alguma coisa para merecer a salvação. A única que diz que você não precisa fazer nada porque já foi feita é a fé cristã, que diz que Jesus já fez. Todas as outras vão exigir que você faça alguma coisa. Então você vai ter que se salvar. Você vai ter que participar dessa salvação própria. Mas talvez a pessoa não tenha religião nenhuma. Não acredito, não tem religião nenhuma. Não. Então o que é que move a sua vida? Alguma coisa vai mover a sua vida. Alguma coisa vai fazer da sua vida, você vai usar para fazer da sua vida uma vida paradisíaca, uma vida que não seja uma vida infernal. Algo será o eixo central da sua vida para mover. E essa é a sua religião. Essa é a sua religião. Qualquer coisa a qual você se apegar para fazer dessa vida o céu que você não tem, essa é a sua religião. Aqueles que, por não crerem em Jesus Cristo, vão se dedicar ao máximo para, nessa vida, conseguir todo o conforto que o dinheiro pode dar, terá como religião o dinheiro. Aquele que, por não crer em Jesus Cristo, vai buscar nessa vida toda a fama, e a fama será então que moverá a sua vida, a fama será a sua religião, a fama será o seu Deus. E o problema dessas religiões não metafísicas ou não espirituais, é que essas religiões também cobram obras. E talvez a pessoa só diga assim, não quero, não sou ganancioso, não quero dinheiro, não quero fama, não quero poder. Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Eu vou viver essa vida fazendo o bem. Por quê? Porque é melhor fazer o bem. É bom fazer o bem. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero viver. Isso não é bonito? É. Mas isso vai se tornar a religião dessa pessoa.
E qual o problema? Fazer o bem se tornar a religião dessa pessoa. É que se fazer o bem é o que é correto na religião dessa pessoa, não existe perdão dentro dessa religião. Porque quem não faz o bem está sendo condenado pela sua religião pessoal. E a gente vê o mundo hoje absolutamente moralista. Eu não estou falando dos crentes, que estão moralistas também demais, e não deveriam ser, porque o evangelho não é moralista. Eu estou falando dos não crentes. O mundo hoje é muito moralista. Muito. Porque o mundo tem uma lei, um código de certo e errado. E ele apedreja pessoas que fazem o que é errado. Apedreja. Você pode achar, não, o mundo quer viver do jeito que quiser, ninguém está nem se importando com o outro. Mentira! Mentira! Qualquer coisa que alguém faça, que seja considerado errado pela comunidade mundial, reunida nesse ambiente virtual chamado internet, resultará no apedrejamento virtual dessa pessoa. Não é? Não é assim? Olha só. Se você for para o mundo, ou se você for, sair aqui da igreja, e se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que você estará descumprindo o que a palavra de Deus fala sobre a sexualidade cristã, ou sobre a sexualidade humana. Certo? É um pecado, segundo o que a Bíblia fala. Mas como os crentes têm agido em relação a esse pecado? Não pregam o evangelho para os homossexuais. Mandam os homossexuais se converterem a heterossexuais e depois se converterem a cristãos. A Bíblia fala para pregar o evangelho para pecador. Quem pregou o evangelho para você não pediu para primeiro você deixar de ser mentiroso para depois ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus e por isso deixou de ser mentiroso. Tá? Esse é o moralismo cristão. Mas para o mundo isso está tranquilo. Não tem problema. Não tem problema. Cada um ama quem quer. O mundo pensa assim. Significa que o mundo não tem um código moral? Tem. Porque ele não vai apedrejar um casal do mesmo sexo. Mas sabe o que eles vão apedrejar? Alguém que faz mal, por exemplo, para um animal. Está errado fazer mal para um animal? Claro que está errado. Claro que está errado. Mas isso fere a moral do mundo. A questão sexual não fere. E o que aconteceu, por exemplo, quando aquele guarda daquele supermercado maltratou o animal lá? Lembra dessa história? A internet toda ficou empolvorosa. Ele fez uma coisa errada? Com certeza. É pecado isso segundo o que a palavra de Deus fala? É pecado. Mas ninguém ofereceu perdão. O que ofereceram para ele? Ele tem que ser demitido, todo mundo vai parar de ir naquele supermercado e tal. Cada um age como quer na questão civil, na questão econômica. O que eu estou querendo dizer é que o evangelho fala que todos nós erramos. Você pode não ter um relacionamento homossexual, você pode não matar um cachorro a paulada, mas você faz outras coisas erradas. E o que Jesus Cristo fala para você é: eu te amo mesmo assim. Agora venha e desfruta desse meu amor. E desfrutar desse meu amor é não colocar mais sua confiança de que essas coisas são coisas que você deve praticar para fazer dessa vida uma vida melhor, mas confiar que aquilo que Deus tem para você é melhor. Porque aquele que deu o próprio Cristo sabe o que é bom para você. Então eu não faço o que a lei me pede, ou eu não faço o que a palavra de Deus me pede, porque ela é uma lei. Eu faço o que a palavra de Deus me pede, porque ela fala de um relacionamento com Deus. Um relacionamento que não está em xeque. Uma adoção que já está firmada. Eu já sou filho de Deus. Não vai mudar isso. Mas eu sou um filho de Deus que quer viver com Deus, que quer andar com Deus, que quer ter conversa com Deus, que quer conviver com esse Deus. E é nesse ambiente de santidade que a gente convive com esse Deus. É na manifestação do amor que a gente convive com esse Deus. É na prática da verdade que a gente convive com esse Deus. Se você crê que Jesus te salva, mas está fazendo todos os pecados passados, é uma pessoa cheia de raiva, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa gananciosa. Presta bem atenção que sua fé não está inteira em Jesus. Significa então que ela não vale? Não estou falando isso. Só estou falando que existe mais para essa vida em Deus do que o que você está buscando fora de Deus. Aquele que se enche de raiva o tempo todo, mesmo crendo em Jesus, possivelmente é porque as injustiças do mundo tocam tanto que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma maneira de se salvar. Esse mundo é um mundo infernal. Eu quero fazer desse mundo um céu. E como é que esse mundo vai virar o um céu? A hora que eu pegar esses caras que fazem coisa errada e encher a cara dele de soco. Esse mundo é um mundo infernal. Eu quero fazer desse mundo um céu. E como é que esse mundo vai virar o céu? A hora que eu pegar esses caras que fazem coisa errada e encher a cara dele de soco.
É isso? Não. Esse mundo vai ser o céu quando Jesus Cristo vier e assumir a soberania sobre o trono todo. Então, por causa disso, eu não exerço a minha raiva. Eu demonstro amor até para os que não merecem, porque eu também não mereço o amor de Deus e tem. Aqueles que são mentirosos, mesmo crendo em Jesus Cristo, é porque usam da mentira para conseguir vantagens nessa vida. E por que querem vantagens nessa vida? Porque acreditam que essa vida é algo que eles devem mover para ser melhor para eles. Mas não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho fala que não é a nossa obra que resolve, é a obra de Cristo. Então, se a obra de Cristo resolve, eu não preciso mentir. Eu posso falar a verdade, assumir as consequências, está garantido com Deus. Se a minha verdade vai me trazer inimizade com alguém, se a minha verdade vai trazer uma situação ruim para mim, se ela vai me trazer dano, não tem problema, porque eu já ganhei em Deus o céu, o que mais eu posso querer? Se eu sou ganancioso, mesmo crendo em Jesus Cristo, cuidado, você está adorando a Deus e ao dinheiro. Você acha que não basta ter Jesus Cristo, eu preciso também saber bem o que eu faço. Mas quando eu percebo tudo que eu recebi de Deus em Jesus Cristo na cruz, por causa do Evangelho que eu não merecia, o meu coração se torna generoso naquele momento. Porque não é o meu dinheiro que vai garantir o céu na terra. Deus é que me garantiu o céu. Então agora eu ajo com generosidade. Está entendendo como todo pecado é uma fraqueza na fé, é uma fraqueza da fé no Evangelho? Por isso que Paulo acha tão absurdo que os Gálatas tenham começado no Evangelho e acham que estão se aperfeiçoando na carne. Versículo 3, volta lá um pouquinho. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando na carne? Você acha mesmo que você, jogado nas trevas, teve que ser resgatado por Jesus, e agora que Jesus te resgatou, você fala, bom, daqui para frente eu assumo? Não é loucura isso? É o que Paulo está falando. Vocês são tão loucos ao ponto de achar que é isso? É sempre Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. É sempre a obra de Cristo. Então deixa eu falar uma coisa para você que está lutando com o pecado. Seja qual for o pecado com o qual você esteja lutando, a melhor maneira de combatê-lo não é se enchendo de medo de Deus. Porque Deus já mostrou que te ama e já te adotou em Cristo. A melhor maneira de combater esse pecado não é acreditando que você tem que participar da salvação se santificando. A melhor maneira de combater esse pecado é meditando no tamanho do amor de Deus. Porque quando você reconhece quão grande amor Deus tem por você, você vê que você não quer ofender a Deus. Você quer viver uma vida de relacionamento com Ele. Quando você é criança, você faz coisas de errado. Coisas que entristecem a sua mãe. Sua mãe fica triste. E você tenta não fazer com medo de tomar umas palmadas. Ou de ficar de castigo. Mas depois que você cresce, não é mais o medo da palmada que faz você ser uma pessoa bondosa para com a sua mãe. O que é? É o entendimento que você está num relacionamento de amor. A maturidade cristã é assim também. A gente não faz o que é certo porque a gente tem medo de apanhar de Deus. A gente faz o que é certo porque a gente está num relacionamento de amor com Deus. Entendeu? É assim que a gente vive. Nós estamos num relacionamento de amor com Deus e queremos viver esse relacionamento. Um relacionamento de amor aí, ó. E porque estamos nesse relacionamento de amor com Deus, não queremos ofendê-lo. Não queremos criar uma situação na qual nós não estamos numa posição de amigos. Nós estamos. E isso muda a nossa identidade. Isso muda a maneira como a gente vive. Tudo começando no amor que Deus demonstrou por nós e continuando no amor que Deus vai demonstrando sempre em Jesus Cristo. Que nós sejamos, queridos, uma igreja que cresce por causa do Evangelho e não por nada mais. Não porque se sente culpada, não porque tem medo de Deus, não porque quer ser melhor do que outros, por nada disso. Mas só porque vai sendo enchida tão fortemente, tão grandemente pela realidade do amor de Deus, que é comovida, constrangida, empurrada em direção ao amor de Deus.
É como se o amor de Deus fosse uma onda que nos arremessasse na direção do próximo. Começa com Ele, e é Ele que dá um movimento. E a gente só surfa para amar o outro. Que seja essa a realidade. Por que é que você faz o que você faz? Porque Deus me ama. E Deus me ama e isso mudou minha vida. Mudou. Eu não posso ignorar esse dado. Eu não posso fingir num determinado momento, não, Jesus, fecha os olhos aí um pouquinho, faz com que a cruz não sirva para mim e agora eu vou fazer do meu jeito. Não. O amor de Deus tem que invadir todos os meus dias. E quando o amor de Deus invade todos os meus dias, não tem espaço para o pecado. Não tem espaço para o pecado. Amém, queridos? Que essa seja, então, a nossa vida em Cristo.